Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma linda entrevista com o tio Faso. Estou muito feliz de voltar essa segunda temporada da Doroteia Convida e ter convidados maravilhosos. E eu acho que vocês também, então vamos todo mundo aí fazer perguntas pro tio Faso na caixinha ali de interrogação que tem no balãozinho. E a gente vai tentar ler os comentários, fazer as perguntas, porque hoje nós vamos saber muitas coisas. E a ideia é fugir um pouco das entrevistas, das lives tradicionais, que é sempre falando de autismo. Então a gente conversar mais sobre a pessoa por trás do autismo. É claro que a gente vai falar sobre autismo, né? Porque não tem jeito, nós somos o autismo. Então, vamos nos preparar para... Faso... Uai, peraí. Eita, cara, ao vivo. Aqui não tá. Será que não tá dando? Tô aceitando, mas não tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidar então, ao invés de convidar. Tio Faz, tenta ver se você consegue entrar aí. Aê! De luz Você já aqui. tá falando? Opa! Isso aí! Olá, olá, olá. Olá! Grande honra ter Tio Faz aqui com a gente. E A honra é primeiramente minha. queria agradecer muito. E eu que agradeço o convite. É, então, cara, é, a gente conhece muito o tio Faso, né? Faz é famoso na internet. Eu queria contar uma curiosidade, que no início, quando eu estava suspeitando, assim, né, do meu diagnóstico, uma das primeiras pessoas que eu vi, assim, eu acho que até um vídeo seu que viralizou aí, né, que era você na cozinha e contando sobre você, sobre o seu diagnóstico. E quando foi isso? Foi o quê? 2018? Mais ou menos? Ou é antigo isso? Peraí. Porque meu diagnóstico mesmo, Eu vou né, ter que fazer tudo, conta. assim, as buscas, foi 2018. Mas aí eu estava procurando, né, pesquisando, então eu encontrei poucas pessoas que falavam, assim, né, de autismo adulto. E aí você foi uma das primeiras pessoas, assim, que eu comecei a acompanhar e Olha tal. só. Então, é muito legal isso, cara. E aí, eu queria até começar, né, assim, tipo, você se apresentando um pouco e a gente falar assim, não saber quem que é o tio Faz, porque o tio Faz todo mundo conhece. Eu quero saber quem que é o Fábio Souza, Até entendeu? parece. Tipo, quem que é o Fábio Souza aí que as pessoas não conhecem? Quem é o Fábio Souza que as pessoas não conhecem? Difícil, né? Porque eu sou E um livro aberto. bora Mas falar quem é o tio Faz, então. prazer. Prazer, tudo. Né? Olá, gente bonita. Aqui quem fala é o tio Faso e ora bolas. Eu sou autista e autor da página Se Eu Falar Não Sai Direito. Tenho 40 anos, sou empresário, escritor, ilustrador, bonequeiro, diva barbada e programador de software. Pai de um autistinha de 5 anos, casado com uma possível TDAH e acho que só. Aí também sou conselheiro da Unesco Sócio Transcriativa para assuntos PCDs. Olha, oh, legal. E aqui.
É, desde quando que você faz ilustração? Vi uma, uma revistinha sua, não sei direito se é um livro, se é uma revistinha, que é História em Quadrinhos, que é do Flapo, né? Eu até anotei aqui para não perder. Mostra aí pra gente, me fala aí quando começou esse esquema seu de Se eu conseguir abrir a ilustração, porque eu gaveta. tinha visto. Pode falar. Tô tentando abrir a gaveta, gente. É Mas bagunça. Eu sei coisa atrás da gaveta, ela tá me travando. Ah, chega. e Chega. mas você já faz ilustração há quanto tempo assim? Como é que é? A Repita, por favor. ilustração, você já faz ilustração há quanto tempo, assim? Ou é uma coisa de agora, assim, ou você já fazia, assim, para outros produtos? A Então, eu comecei ilustração em si mesmo, né? oficialmente. Eu comecei oficialmente a estudar ilustração quando eu tinha 11 anos de idade. Comecei a fazer curso, né? Então faz nada mais, nada menos de 20, acho que 29 anos que eu estou estudando, se não me engano. Acho que é isso. Não sei, sou muito péssimo em matemática. Peraí, vou fazer a conta de novo aqui. Ah, mas só para saber se tem Isso mesmo, muito tempo, 29 se é anos. pouco tempo. É Legal. muito tempo, né? Então, meu primeiro trabalho em design foi com 16, 17 anos, né? Então, desde a minha tenra infância que eu desenho, só que não é, como eu posso dizer, eu nunca levei desenho a sério, né? Aham, Eu sempre achei que era um complemento para as coisas que eu fazia. sim. E eu comecei mais seriamente a trabalhar com ilustração mesmo, que não fosse para as minhas coisas, tem que uns 3 anos, Ah, né? legal. Porque antes a ilustração era uma coisa interna, né? Produção coisa interna. Uhum. Mas nos últimos anos que começaram a me contratar para ilustrar. Né? Então, em curso, eu sou ilustrador de um curso lá, já é o terceiro ano. De um curso de capacitação de professores lá em Sei. Tocantins, na Federal. Eu faço ilustração para a revista Autismo Legal. agora. Né? Aham. E, e é isso, assim. E essas são tudo coisas minhas aqui internas, né? E aí, no meio da Aham. pandemia, surgiu a possibilidade de eu criar um personagem. Na verdade, eu fui criar um produto, né? Que era Legal. um bonequinho que nunca acabei. Hum. TDAH, que era para poder Oh. treinar expressões faciais. Né? Cada carinha dele era uma expressão Ah, facial, que legal. Aham. que é um brinquedo para autistinhas. Sim. E aí descobri que eu também tenho dificuldade com expressão facial. Não sabia. Aí essa ideia foi evoluindo e aí este ano o SESC Ah. nos contratou para dar uma palestra sobre autismo. E aí minha esposa vendeu a Hum. ideia de fazer uma oficina e que distribuísse um livrinho, uma história em quadrinhos, explicando para quem não conhece que é o autismo, que é um autismo do ponto de vista do autista. Aí foi aí que Aham. a gente oficializou e fez a revistinha do Flap, que é essa aqui. Ai, que legal. Cara, muito legal. Eu fiquei curiosíssimo quando eu vi. Aqui, Falei, aqui a cara, caneta Bic. nossa. E aí, Aham. Oh, muito legal. Muito legal e aí mesmo. E aí agora, vocês entregaram lá para todo mundo que fazia? Como é que era? sim, a Sesc ficou com Ah, 90 revistas sei. nossas. Eu só fiquei com, Legal. só fiquei com uma. Sobrou aqui. É. E aí a gente resolveu tocar o barco agora, né? Aham. E aí eu vou. Como agora tô trabalhando muito, Hum. então o tempo tá mais curto, né? Mas oficialmente fazer as coisas do Flap, lançar tudo mais, porque é um conteúdo que tá gestando já tá um tempinho e agora tá maduro o suficiente para poder sair e ir pra rua. Aham.
legal. Mas é, e- e- ele é tipo um guiazinho ou é uma história em quadrinhos? Você pensa em lançar assim, igual a gente lançou o livro, assim, meio que infantil, ou você vai ficar só nesse projeto, assim? Ou você vai transformar É ele uma HQzinha. como pessoa? Ah, legal. É uma HQ mesmo, né? Aham. Explicando. É mais por cima, é mais uma introdução, na verdade, sobre o que é o autismo, né? Uhum. Sim. Mostrando um pouco do processo de luto dos pais, né? O como que Muito legal. funciona, a Aham. descoberta, né? Tanto que você fazendo aqui com a descoberta do autismo. Aham. Muito legal, cara. E, E os bonecos? e Ah, não, pode, apresentando pode falar. justamente, então, rapidinho, apresentando que a gente não é igual. Então, Isso. mostrando que tem mais autistas diferentes na vida do Flávio, né? Então, todo Aham. mundo que vai aparecendo depois aqui é autista. É cada um com alguma coisa diferente, que é da turma dele, né? É. E aí, vai começar a sair direito. E eu te conto isso também. Aí você perguntou dos bonecos. O que você queria saber dos bonecos? Não, aí ele virou um boneco. Aquele bonequinho que você mostrou do antes aí, é ele ou não? Ou ele é porque é quadradinho também e eu achei um pouco parecido? Ele é a versão inicial. Ah, É legal, ele a legal. versão inicial. Né? Aham. Isso, ah, tá. Então achei que. Mais atualizada, mas é ele a versão inicial. Então tudo começou Aham. aqui. Que Nem legal. ele não era para ser um autista. Era para ser um brinquedo genérico. Aham. Aí acabou que a pessoa que me convidou não conseguiu ir para frente com o projeto que ia esse boneco, né? Que era uma lojinha. Aham. E ficou lá, e foi tá em cima da minha mesa. Eu falei, por que não? Ainda mais que eu tô cheio de pelúcia azul, Aham. essa cor. Eu falei, eu tenho que dar uma saída pra essa pelúcia. Aí veio a ideia de fazer bonequinho. Aham. Que legal. E os outros bonecos que você faz, você é bonequeiro, né? É o quê? Que material? Qual que é o tipo de boneco que você tem aí para mostrar pra gente? É, pelúcia, Aham. né? Aqui que no caso é pelúcia. Oh, legal. Aí tem madeira, que aqui não tem madeira porque não cabe tudo mais aqui, então não É. fica. Mas, por exemplo, aí tem fantoche de papel, em que a gente dá oficina, né? Então, Aham. Nossa. olha, já Oh, esquecido, né? que doido, cara. Que Aí tem os fantoches de legal. papel, Nossa, que massa. tem fantoche também de espuma, de tecido também. Então, eu vario muito de técnica na hora de fazer os bonecos, né? Trabalho com isso há 15 anos. Nu. E esse é seu E, trabalho mesmo, assim, de e você trabalha com as suas coisas ou você consegue trabalhar nos outros lugares? eu, como pai do Cris, Ah, eu tenho dois empregos, na verdade, tem mais empregos agora. Eu tenho a minha empresa há 15 anos, que tá agora quem está coordenando a minha esposa, uhum, né? Então ela que está arrumando as oficinas, ela está indo para. Tem gente que a gente chama para poder fazer oficina, para dar palestra e tudo mais. E ela que está coordenando agora. E eu, além da empresa, eu também trabalho com freela para ilustração, né? E uhum. também sou desenvolvedor de software. Eu Ah, faço programa, né? boa, boa. Não, bom saber também. Eu, Então sou uma pessoa. eu não Pode conseguia, falar. cara, trabalhar nos lugares, assim, tá? Esses ambientes corporativos, é, durante os 20, os 30 anos, né? Eu tentei trabalhar em alguns lugares, mas eu durava meses, assim, eu não dava conta, cara. Então eu tinha que trabalhar por conta própria. E eu sou da área da comunicação, do design, ilustração. Então, para mim a internet era muito viável, né? A gente trabalhar pela internet, assim, então não precisava sair de casa, ir para uma empresa. E aí eu tive que fazer trabalhar por conta própria por não conseguir ficar nas empresas lá, mas por conta de estímulo.
eu passava mal, desmaiava, então era meio que o caos, assim. E eu queria saber se você Eu trabalho em tinha casa. ou tem essas coisas, sabe? Dessa dificuldade mesmo de sair para ir nos lugares, trabalhar, ou se você se dá bem, assim, dessa parte de trabalho mesmo, né? Porque a gente tem que pagar as contas. E aí como que a gente faz, né? Então, no meu caso, como minha mãe não sabia que eu era autista, né? Então, toda a minha vida foi feito de uma forma como uma pessoa autista, que não autista, Aham, faz, né? Então, eu ia para os cantos, eu trabalhava fora. Meu último emprego foi há 20 anos. uhum, Eu tô comecei um novo emprego agora. aham, O meu último emprego, há 20 anos, eu pegava o metrô, pegava ônibus, tudo mais, né? sim, sim. E como eu pegava no contrafluxo, tinha pouco estímulo. Na hora de ir para a faculdade, que era mais pesado, que eu acabava pagando no metrô. Eu achava que era sono, mas era sobrecarga. É, Mas eu sempre consegui me recuperar muito rápido das coisas, né? Também era mais jovem, né? aham, Eu tinha 20 e poucos anos, né? Frequinho é, ainda. E aí eu não tenho muitos problemas. O que eu tenho mais problemas mesmo é com luz, né? Então eu preciso eu também que você tá com o ring light na tua é, frente. Se eu fizesse isso, a mesma coisa que você, daqui a uma hora eu estaria com dor de cabeça. é, também. Né? Porque é muita luz na minha cara. É, E som muito agudo, que me dói, né? Então, tipo, vozinha muito uhum, fina, latido de cachorro, então esse tipo de coisa que. Aí só usar um protetor atualmente, então, de boas. uhum, tá. Mas hoje eu trabalho de casa, né? Então é tudo de casa, então eu não preciso sair. Então tá ok, tudo remoto, Uhum, né? Tudo que eu trabalho para Tocantins, que é lá em cima do mapa, aham, né? Eu moro em São é, Paulo. A empresa que eu trabalho uma transnacional, então uhum, ela tá com as pessoas em vários cantos do Brasil. A sede aqui em São Paulo, só que eu estou em São legal. Bernardo, que é a cidade vizinha. E Aham, a minha empresa está aqui, né? Então eu atuo de final de semana e fora do horário agora, né? aham. Então fica toda a mão da minha esposa. Aí quando precisa da pessoazinha aqui, aí eu apareço. Ah, Eu agora sou homem de bastidores. legal, legal. Mas realmente assim, nunca tive muito problema. Meu maior problema mesmo para trabalhar era justamente interação social. Uhum, é, Né? eu Não de também. estímulo. Essas coisas de estímulo, assim, para mim, eu sempre consegui lidar muito bem. Mas a interação já não é tão boa. É, e no A mercado de interação fica trabalho capa. isso conta demais, né? E, e a sua, assim, e você tem muitas habilidades artísticas e dessa parte, então, de computação também, né? Então, acaba que você tem um bom leque, assim, de trabalho, de coisas legais que você faz, né? E é, queria saber, assim, de você aí, da sua casa, quem que é o pai, tio Fábio? Tipo, eu não tenho filhos. Então eu fico imaginando como que eu seria pai, cara. Nossa, será que eu daria conta? Será que hoje, sabendo dessas todas as dificuldades minhas, né? Como que é? E aí perguntar para uma pessoa, né, que é autista, assim também, como que é ser pai, sabe? Assim, qual que é o universo Então, autista de um pai atípico, assim? então, ser pai e nascendo autista, e sendo pai de autista ainda, pra ajudar, Sim. é, é uma mistura de coisas. Tem vezes que realmente fica impossível, né, de lidar, porque você está sobrecarregado, aí você precisa de Uhum. ajuda. Mas a maior parte do tempo é tranquilo, né? É bem tranquilo, porque a forma como você vai se desenvolvendo com o seu filho, com a tua filha, é natural. Então você vai aprendendo o ritmo, ele também vai aprendendo o seu ritmo. Uhum. Né? Então a coisa vai fluindo. No começo era mais difícil, quando era bebezinho, chorava muito, tinha privação no sono, aí você fica meio doido, mas depois disso fica mais fácil, né? É.
E muita coisa também melhora quando a criança começa a falar. Porque pra gente que é autista, adivinhar as coisas que está passando com a criança é muito mais complicado, quando você não tem a comunicação. Quando ele consegue expressar o que ele quer, aí fica muito mais fácil, dá para interagir melhor, né? Uhum. Assim, vou te falar, é uma interação meio truncada ainda, porque tipo, a minha esposa é muito mais lúdica do que eu, né, com Aham. ele. E eu tenho que sempre estar processando, como posso dizer, ignorar o que o cérebro automaticamente pensa. Uhum. Então, para poder conversar, interagir com ele nas coisas dele, eu tenho que estar ativamente sempre ignorando os meus primeiros pensamentos, né? Uhum. Porque ele é uma criança, ele fala coisa de fantasiosa, às vezes coisas sem lógica. E naturalmente o meu cérebro vai querer achar uma informação para poder entender. E aí você tem que entender que eu tenho que entender. Aham. Apenas aceita, sabe? E entra na dança. Então, para quem quer ter filho e é autista, eu falo, vai. Se quiser mesmo, vai lá, vai com vontade. Uhum. No começo é muito mais difícil, justamente por causa do sensorial, da privação de sono, mas as coisas se ajeitam, Uhum. né? As coisas não ficam impossíveis, né? Uhum. Às vezes você vai sentir o pior pai do mundo porque você não interage direito, né? Mas no final do dia você percebe que o amor e o carinho do filho por você é imenso e você tem esse cuidado, esse carinho pela criança, por mais que às vezes seja meio tortinho o Uhum. seu modo de lidar, né? É isso. É. Aqui, só rapidinho, que alguém falou que tá dando uma interferência de áudio, tá dando um ruído. Aí, eu não sei Tá se aqui pode comigo? ser, não sei se pode ser, tipo, o fonezinho que você tá. Eu até tirei o meu aqui e vi que tá realmente dando um ruído. Mas, fala aí, você desligou? Ó, desliguei o fone. Tá melhor? Ó, eu acho que é isso mesmo, hein? Não parou total o ruído. Se quiser, posso pôr outro Ah, também. pode ser? Vamos tentar o modo antigo. Não. Veio. Liguei, vamos ver. Vamos tentar o modo antigo. Cadê? Com cabo, né? O fone tá aqui. Eu não gosto do meu sem fio também. Oi. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Perfeito. Isso aí. Pronto. Aqui. Modo antigo. E aqui, você falou que você dá muitas palestras, né? Você roda Sim. muito aí. Qual que é o esquema, assim? Que geralmente você tem alguma pauta ou é autismo geral? Ou tem alguma coisa que você curte falar mais, assim, dentro da parte do autismo? Qual que é, assim, a linha que você segue mais? Então, depende do cliente, né? Que, Entendi. por exemplo, esse ano eu dei palestra em fábrica, Hum. para psicólogos, eu tô Uhum. lembrando, escola, empresa também. Então, cada uma pede para puxar para um ponto, né? Então, Ah, geralmente eu trago entendi. uma parte para desmistificar, para poder explicar o que é autismo, Uhum. né? Mostrar aí que autismo é o cérebro, né? Mostra a imagem do cérebro e tudo mais. Mostra a questão dos níveis, Uhum. como que se identifica um autista, né? O critério de diagnóstico. E aí eu trato da Uhum. parte mais específica que eles pedem. Então, tipo assim, autismo na empresa, né? Sei. Como é que eu faço de escola? Como é que eu lido com uma criança autista, né? Que chegou pra gente. Ou vai ser, por exemplo, para os psicólogos, como lidar com o seu paciente autista. Então sempre tem Uhum. eu tenho essa base inicial que eu dou e depois a parte é específica para quem está pedindo, né? Entendi. Justamente para poder É, atender a demanda de cada um. eu acho que é tipo a gente também, assim. A gente, na verdade, faz muito para a escola, sabe? Como a gente tem a associação lá, né?
Então, Uhum. geralmente o pessoal procura muito a gente, assim, por conta dos alunos, ou então, e a gente mora numa cidade interior, né? Então, assim, não é tantas escolas, não são tantos profissionais que têm conhecimento, e às vezes falta professor apoio, ou então até mesmo das Uhum. atitudes, né, dos alunos, e a gente conversa muito. Então, é muito nessa parte de educação, ou é, mais na parte de educação. Então, às vezes a gente vai, né, para conversar com as crianças, e às vezes a Dani muita capacitação para os professores, né? Professores. Então, e a gente vê, cara, que é tudo a mesma coisa, assim, sabe? A gente até foi lá no Acre, né, para poder conversar sobre, Ô, louco. sobre a Doroteia, sobre autismo, e as reclamações, as conversas, são tudo a mesma coisa. Parece que a galera ainda não entende muito sobre o autismo, assim, ou sobre o aluno autista. E, não, e, cara, é muito, muito difícil, assim. Aí em São Paulo, você tem notícia, assim, de escolas que ainda, sei lá, dá problema, Assim, ó, né, você tem. com os destinos. Então, geralmente as escolas que vêm pra gente, né, a gente já foi até dar palestra a 1.000 quilômetros daqui, né? Foi 8 horas de viagem para poder dar Nu. aqui no interior de São Paulo. É, é muito de é, como lidar com o aluno que é autista, como fazer a integração dele na sala de aula, né, para ele, a escola, os amiguinhos, tudo se integrarem com ele, Uhum, e lidar com pais que têm negação do uhum, diagnóstico, né? Que não aceitam que o filho é autista. né? Aí, quando é professor, é justamente a mesma coisa também, de lidar com esse aluno, o que eu posso não fazer, como, como fazer esse aluno fazer parte da turma dele, Uhum, sem tratar ele como uma criança diferente, sim. no sentido de especial, né? Uhum, E geralmente a gente faz isso, né? Para a empresa, é justamente já, por exemplo, fazer eles entenderem como integrar e acolher o funcionário autista, uhum, né? E, e quando o lugar é livre, que nem o SESC, é justamente para tirar os mitos do autismo, explicar como funciona, né? Aí é o feijão com arroz mesmo, né? É mais aberto. aham, Mas tem essa variante, assim, é muito de coisa eu acho que só para profissional mesmo que é bem diferente. Do resto, é muito você explicar o que é autismo, como funciona e como acolher, é, aham, né? Dependendo do contexto. Que para profissional é diferente. O profissional da saúde como é que vocês não vão tentar normalizar o autista, exato. né? É como é que vocês fazem é, para não é nem normal, é como vocês fazem para cuidar desse aluno, dessa pessoa autista, e como é que vocês fazem para fazer a buscar a independência desse adulto, dessa pessoa autista, que é importante. Eu sempre friso isso toda palestra. A busca pela Uhum, independência, né? Não importa o grau. uhum, é, Então, para profissional é mais para quebrar estereótipo e o capacitismo, e público geral é para fazer entender. E também quebrar o capacitismo, porque eles não sabem quem tem, né? uhum, pois cara. E às vezes eu até vejo que a gente dificulta um pouco isso também, né? Às vezes eu vejo na própria comunidade autista mesmo, algumas pessoas, as pessoas, né, mesmo, sendo capacitistas e, assim, e às vezes eu fico um pouco chateado, assim, que a gente devia se fortalecer, né? Às vezes tem eu sei que a gente como diz a Gabi, assim, a gente pode falar que a gente é esquisitinho e tudo, né? Porque a gente consegue se
se dá bem, assim. Mas eu acho que o mais importante é a gente mostrar, né, que a gente é capaz, assim. Uma das coisas. Sim. Eu morria de vergonha eu morro de vergonha de fazer, de mostrar minha cara, assim. Mas aí depois que eu recebi uns retornos, assim, que é importante a gente mostrar nossa cara para as pessoas que são autistas saberem que elas também podem fazer isso. Ou para os pais dos meninos autistas saberem que, pô, esses dois aqui são autistas e estão aí fazendo live, eles fazem os trabalhos legais, então meu filho é capaz de fazer Sim. isso. Aí você acha que é, é essa, tipo uma missão nossa, assim, de mostrar e falar assim, olha, seus filhos também são capazes. Você acha que é legal isso, sim? Ou você vê que você acha que não tem nada a ver? Não, sim. Uma vez eu dei palestra numa associação, acho que foi ano passado, eu falei assim, não vou lembrar, é muita palestra. Em que eu já cheguei na lata e falei assim, eu vou provar para vocês, pais e mães de autistas, que tá tudo aquela coisa, não, somos a família azul, blá 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 blá. Eu falei, eu vou É. provar para vocês que vocês são capacitistas e vocês não sabem. Como? Uhum. Aí eu falo, se seu filho não fosse autista, você deixaria ele fazer as coisas que você hoje proíbe? Até que a pessoa fica, né? Eu falei, então, porque Nossa, vocês acham que seus filhos não são capazes de muita coisa. é. Então, tipo assim, ai, fulaninho só come tal coisa. Ai, fulaninho não sabe tomar banho, não sabe... Então, eu falo na lata, vocês não vão estar aqui para sempre. É. Vocês querem mesmo deixar seus filhos desse jeito como estão agora? Vocês não querem investir na independência deles? Né? Aí eu vou desmanchando. Por quê? Porque assim, eu e você, Uhum. é como eu gosto de falar, assim, você tem um grau do autismo, né? Aquele Uhum. espectro, né? Bonitinho. Uhum. Você vai ter de um lado todos os autistas que conseguem quase chegar no não ser autista, mas nunca vão chegar, porque a gente é autista. Uhum. E do outro lado tem as pessoas que precisam de muito suporte, É. né? Então, quando os pais e mães nos veem, aí fala, nossa, mas ele faz tudo, casado, tem empresa, trabalha, blá, 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 faz isso e fala, beleza, eu só consegui isso porque eu tive uma mãe que não sabia que eu não era autista e basicamente me forçou a fazer as coisas, Uhum. né? Ela não ficava cheia de dedos. Então aquela assim, olha, você, vem cá, Fábio, é assim que cozinha um ovo, é assim que faz um mingau de chocolate. Uhum. Olha, você sujou, você tem que limpar. É assim que tem que ter isso, tudo. Justamente porque esses pais precisam entender que eles têm que buscar a independência desse filho e dessa filha. Não pode ficar com cheio de dedos, né? E a nossa missão, por ser autistas que se comunicam bem, que fazem, produzem coisas, é mostrar isso. Né? Uhum. Então, tipo, isso aqui quebra o estereótipo. Né? Mostra a É. cara. Isso aqui vem cá comigo. Isso aqui é uma forma lúdica de falar sobre Uhum. autismo para criança. Isso. Aí a gente tem nossos vídeos falando de coisa séria de autismo, né? É. Então, é uma conjunção de coisas que a gente acaba tendo que fazer. E eu Uhum. entendo que muitos na comunidade se irritam com as coisas que acontecem, Uhum. né? É normal se irritar. Sim. Eu não me irrito mais. Porque eu não ligo. Eu parei de ligar. Eu parei de me focar nas coisas erradas, né? Porque Isso. se for brigar toda santa vez que acontece algo de errado, vou brigar todo dia umas 5 vezes por dia. É. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho muita É. coisa para fazer. Então Uhum. tem gente que briga. Não tá errado. Vai brigar mesmo, pode brigar. Vocês podem brigar. Vocês estão certos, vocês têm que brigar. Uhum. Só que eu tô do outro lado, que eu prefiro não Uhum. brigar, e eu prefiro pegar a pessoa
e fazer ela refletir de uma coisa sem se assustar comigo. Sim. Então tem esse jeitinho mais fofinho de fazer as coisas, né? De Uhum. falar. Então, tipo assim, olha lá, sou tio Fado lá, gente bonita, todo fofinho. Então, eu vou provar pra vocês que eles são capacitistas, viu? E plau! Sabe? É legal. Uhum. Eu dou a voadora na boca, assim, de repente. Sabe? Mas com Aham. amor. Então, cada um tem um jeito de fazer passar a sua mensagem. Cada um tem a sua forma. E a gente tem que entender que todas as formas são válidas, Uhum. né? Só não é válido quando a gente é muito agressivo e só passa a buscar briga sem pensar em fazer algo construtivo com essa briga. É. Que Então, quando você prejudica pega o uma outro briga pra falar, trabalho, tipo né? assim, olha, pegaram lá e expulsaram o menino autista, a mãe autista do ônibus. Essa é Uhum. uma briga que a gente tem que pegar e brigar, e tem que brigar mesmo. Uhum. E tem que trazer algo de construtivo, né? É. Então não adianta É. só brigar. Eu falei, ok, eu consigo falar com o dono da empresa, eu consigo falar com o secretário de transporte, sabe? Eu consigo pentelhar essas Uhum. pessoas para mudar. Uhum. É isso que é importante. Então a gente não pode fazer uma Brigar por briga coisa vazia, séria, brigar por né? brigar. Não é brigar por coisa séria, não é brigar por brigar. A gente Por tem que brigar. brigar para alcançar alguma coisa, alguma mudança. Uhum. Ainda mais a gente que tem muita visibilidade. Uhum. Né? Então não adianta a gente só brigar e acabou. Próxima briga. A sua Uhum. briga, o seu incômodo está mudando o mundo. Uhum. Aí eu falo, se sua briga, o seu incômodo não estiver mudando o mundo, você não está agregando. Aí você está É. errado na sua briga. Isso. É aquela coisa, eu faço isso aqui, esse livrinho aqui bonitinho, Uhum. não é porque eu sou um desenhista legal e gosto de fazer coisa fofinha. É Uhum. que esse meu livrinho tem um propósito para mudar algo. Assim Exato. como minha fala aqui nessa live, assim como alguma briga que eu pegue. Isso. Tem um propósito, tem que ter um propósito. Né? É. A gente não pode chegar à toa. É. Eu, às vezes eu falo muito, sabe, desse papel da gente, vamos supor, de fazer o livro e tudo, principalmente livro, que é algo impresso, é algo que vai para uma casa, depois vai para outra, e todo mundo lê, e o tempo passa, né, os anos passam, então, e continua lá, aquela mesma informação fixa ali. Então, quando eu converso com as pessoas que estão começando a escrever, ou que estão querendo escrever, eu falo para a gente prestar muita atenção nas informações que a gente passa, sabe? Porque isso pode influenciar muitas pessoas é, e a informação que a gente coloca mesmo, sabe? Tem que ser, tem que ser algo construtivo mesmo, porque isso aí vai durar anos e o impacto que isso vai ter nas pessoas, né? É muito sério. A gente vê isso com uma vez a gente foi fazer uma palestra numa escola e aí uma criança chegou perto da gente e falou que queria ser escritora. Eu falei, nossa, que legal e tal, que a gente também e aí a gente começou a brincar com o menino lá, né, conversar e, e assim, e não cortar o sonho da criança, né? Porque às vezes os adultos têm mania disso, ou de não, vai Uhum. estudar para você conseguir trabalhar e ganhar dinheiro e tal. E a gente não, a gente é criança também, então a gente entra naquilo ali. Aí chegou em casa, à noite, a mãe mandou pra gente fotos de um livro que o menino fez porque conversou com a gente na escola, falou que queria escrever, ele chegou em casa, escreveu um livrinho, dobrou e mostrou para a mãe ficou assim, e ele é autista, sabe, a criança. A mãe ficou assim, encantada, tirou foto e falou, olha o que vocês fizeram com meu filho. Então eu vi a, que a responsabilidade que a gente tem é muito grande, tá? Então aí eu comecei a prestar mais atenção nisso, para ter mais cuidado com o que a gente vai escrever ou desenhar, que pode impactar muito, né, na vida da pessoa. Sim, o que a gente faz acaba virando referência. Né? É, 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 por exemplo, a quantidade de gente no meu caso, se descobriu autista por minha causa. Uhum. A quantidade de Eu? gente que deixou de querer morrer porque. A quantidade de gente que deixou de querer morrer pelas coisas que eu falava. Uhum.
o quanto pais e mães aí passaram a entender melhor os filhos, né? É, Aí você começa a perceber que, tipo assim, eu não tô simplesmente abrindo uma câmera e falando na internet, eu não tô publicando um textinho. é. O que eu faço tem impacto. O que eu faço mudo. Aquele vídeo do terapia, Hum, eu gosto de falar que é o vídeo do. É que nem ganhar o banco imobiliário, né? É o vídeo é. que as pessoas mais viram e não Uhum. me conhecem, né? Eu sou apenas o autista lavando louça. É. Porque aquele vídeo já teve mais de 10 milhões de views, Nu. Que isso? né? Então, tipo, imagina se a minha mensagem tivesse sido errada. Nossa. Eram Aí 10 milhões de pessoas com mensagem errada. é bom, tem. Então a gente tem uma responsabilidade. Por mais que a gente não goste de falar isso, mas a gente tem uma responsabilidade, Sim, sim. né? Total. O que a gente faz transforma os outros. Onde a gente vai, a gente consegue acessar coisas que os outros não podem. E a Uhum. gente pode transformar vidas de verdade. Então tudo É. tem que ser, não milimetricamente pensado, mas tem que Uhum. ter uma responsabilidade e um carinho muito grande pelo que ele faz e pelo que a gente fala. É. Porque pode gerar um impacto e ecoar muito longe. É. Uma coisa que você falou aí que eu achei super legal, que é o que acontece com a gente, às vezes, principalmente da nossa cidade, né? Que é autista nível um, que é a gente foi obrigado a fazer muitas coisas sem conseguir para poder sobreviver na sociedade, né? Então, outro dia, eu estava vendo no grupo lá é, umas mães falando que achava melhor fazer homeschooling, porque a criança estava sofrendo bullying, que a escola não estava sendo legal e tal. E aí eu meio que falei, sabe? Falei, "Ô, mas beleza, vocês vão tirar a criança da escola, colocar em casa, e quando vocês morrerem, elas vão para a sociedade aí, e aí? Ela vai saber sobreviver? Então, se tiver, se for mais produtivo a pessoa passar por essas coisas para saber se defender ou se comportar socialmente para depois ela ter uma independência, pode ser melhor do que simplesmente tirar do grupo social e colocar, né, assim, num lugar mais confortável para ela. E aí eu acho que não vai desenvolver as habilidades, não vai desenvolver esse lado de independência dela. Então, Sim, se não, se não tiver violência, né? Claro que eu tô falando, né, são coisas às vezes mais tranquilas assim da gente aguentar e de igual você falou, né? Tem até um comentário aqui, que quando a gente estava falando isso, a Sheila Salu falou: "Ah, meu filho tem 14 anos e eu não deixo ele andar de ônibus ou transporte público sozinho, mas também não deixaria minha filha típica." Então, às vezes quando a gente estava falando, né, que às vezes os pais, por ser autista, não deixam fazer algumas coisas. Mas, é, mas ao mesmo tempo, né, a Dani aqui, a Dani Mufato, escreveu assim: exatamente, precisamos deixar nossos filhos para o mundo. Então, eles precisam saber lidar com o mundo e ter essa independência, né, cara? Porque pô, a gente vai ficar aí, os pais vão morrer, e quem que vai cuidar então, né? Se for super protegido. Aí exatamente. Só um minutinho para trocar de internet, tá bom, que a minha acabou aqui. tá, Só um instante. tá. Eu vou aproveitar e ver aqui, ó. E voltou. Pronto. Aí, tem uma aqui que é a Começou a dar um Bá. aviso de internet acabando aqui, eu fiquei. Como assim? Uá, Aí que tava no outro telefone. ah, e aí,
Tem um outro comentário aqui que é da Baguria Refeições, falando assim: eu sempre reclamo ou digo que está errado no sistema aqui em minha cidade, já trazendo o exemplo do que está dando certo em outras cidades aqui próximo. E às vezes é isso também, né? Reclamar já levando um exemplo de, então você não quer só reclamar, você quer mudar, né? E aí já levar um exemplo legal, assim, de mudança. Exato. Ah, é. A Sheila, eu acho que ela respondeu que agora que às vezes o medo é muitas vezes o nosso balizador, né? E é isso, né? Às vezes os pais eles têm muito medo, né? E aí a gente está aqui para poder mostrar, não, a gente dá conta. Claro que a gente precisa de ajuda, a gente precisa dar a mão para os pais mesmo, para as pessoas que a gente gosta. Esse é o nosso suporte. Mas pelo menos mostra o caminho então e deixa a gente seguir. E aí a gente Sim. vai lutando e fica vendo de longe ali, de pertinho, mas não fica cercando muito, né? Eu acho isso super importante. Sim. Pais, eu também sou pai. Não vai ser fácil. Não é fácil você abrir mão, né, de dar proteção do teu filho. Mas vocês têm que entender que uma hora precisa, né? Você vai ter que soltar. Então, por exemplo, a minha mãe, ela acha super errado meu filho voltar de perua escolar. Ai, porque tinha que ir lá, lá, É lá. Eu falei, mãe, medo? eu não. Mais medo? Ela tem medo, porque ela fala que é muito novo, só tem Ah, 5 anos. ah, Eu falei, mãe, eu trabalho, né? Eu não tenho como pegar ele mais, que eu pegava antes. Eu levava e pegava. Hoje eu só levo. aham, A minha esposa, a Liz, ela não dirige. uhum. Como é que vai pegar essa criança na escola? Né? Então tem que ser assim. E aí a gente está sempre atento para ver se tem uma coisa errada. Uhum. Dá tipo 5 minutos antes da hora dele chegar, minha esposa já está no portão esperando. É, vocês não Mas precisa disso. abandonaram. Vocês estão ali, É, ó, e, vendo? Entendi. né, é que nem, por exemplo, meu filho, ano passado, ele não conseguia ir sozinho para a sala de aula. Uhum. Minha esposa tentou de várias formas, ele não ia. Aí ela torceu o pé, então fui eu que estava levando ele até dentro da sala, a sala de aula, porque ela geralmente me acompanhava no carro e ela que levava. Eu falei, agora esse moleque vai ter que aprender a ir sozinho. Agora tá na minha administração. Aham. Aí eu peguei, eu fiz o quê? Durante um mês, eu fiquei de pouquinho em pouquinho afastando da sala dele até chegar no portão da escola. Ah, Eu levei um mês nesse processo. aham. Hoje, eu simplesmente chego no portão da escola, ele já sai andando sozinho. Aí quando ele atravessa a esquina, que eu já sei que já tá, tipo, nós já no segundo portão, eu falei, agora eu vou embora, Aham. sabe? Mas foi um processo de um mês. Pois é. Então a gente precisa dessas liberdades para criança, sabe? Ele, por exemplo, sei lá, até umas 2 semanas atrás, ele não conseguia colocar inteiramente o tênis dele sozinho. Então a gente vai explicando, vai explicando. Hoje Uhum. ele coloca. Hoje de manhã, não, de tarde, ele foi sair, saiu um tênis saiu errado. Ele sozinho ajeitou o tênis, sabe? Aí. Então a gente precisa fazer essas coisas. Tem coisa que dá medo mesmo. E tem coisa que não pode mesmo. Tipo assim, por exemplo, é, se meu filho fosse ou não autista, com 16 anos, eu ia ficar muito preocupado de fazer ele pegar um ônibus. Uhum. Mas às vezes precisa, porque minha irmã pegou e se vira. Eu só fui pegar Uhum. ônibus sozinho com 18. Uhum. Aí eu tive que me virar apanhando, sabe? Ela Uhum. foi com 14, 12, 14 anos. Então teve uma diferença, porque minha mãe tinha mais medo. E isso me custou. Que, por exemplo, meu primeiro emprego, me falaram assim, eu não tinha internet, naquela época não existia internet. Uhum. Falaram, você quer ir para tal local? Eu falei, tá, fica onde? Ah, tem esse aqui que fica na Brigadeiro, que é uma avenida grande aqui de São Paulo, Uhum. e outro em tal rua. Eu falei, a Brigadeiro eu conheço, então eu Uhum. escolhi Brigadeiro. Se eu tivesse andando sozinho de ônibus, eu saberia que a tal rua
Era uma travessa da rua da minha faculdade. Hum. Literalmente, a opção de trabalhar era: você vai trabalhar num lugar que você vai pegar um ônibus, vai levar uns 20 minutos para chegar na faculdade, Na rua ou de... você quer literalmente ficar na esquina da tua faculdade. Não. E eu não sabia. Aham. Porque ninguém conhecia a rua e eu também não conhecia o nome. É lugarzinho. Então, tá vendo? Porque eu não tinha esse costume. Uhum. Então é importante a gente dar essas liberdades. E dar liberdade de acordo com a idade, Uhum. sabe? Você não vai tipo, você tem 12 anos, agora você vai pegar sozinho um ônibus de viagem pra Vida. daqui, pra outra cidade. Não, né? É. Não, não é assim. Sabe? É acompanhar. Então, sei lá, por exemplo, meu filho, ele vai no mercado. Agora ele tá, por exemplo, pegando, dando as coisas para mim, para colocar na esteira do mercado, Uhum. né? Então, daqui a pouco, a gente tá começando de pouquinho em pouquinho a fazer, olha, pega ali pra mamãe tal coisa. É aquele azul, sabe? Fazer essa participação, fazer essa troca, criar essa independência na criança. E ainda é Talvez gostoso seu isso, filho não né? vai ser totalmente independente. Uhum. Mas tem que importar, você tem que lembrar, olha, meu filho não vai ser totalmente independente, mas ele tem que falar, olha, tá doendo aqui, é dente, me machuquei tal canto, tem Uhum. alguém fazendo tal coisa comigo. É para isso que serve a independência. É. Quanto mais, melhor, sabe? Uhum. Então, nós pais precisamos pensar nisso. O quanto que a nossa proteção está impedida dos nossos filhos evoluírem. Porque um dia a gente vai morrer. Pode ser amanhã. Uhum. É. Pode ser daqui a 40 anos. Como é que faz? Tem que pensar que é o melhor para eles mesmo, para nós, né? Mas para os filhos mesmo, né? Dá medo, mas vai com medo. É. Aqui, deixa eu ver. A gente está quase uma hora já, qualquer momento, talvez. Eu não sei como é que está funcionando no Instagram, mas antes da gente continuar conversando até dar, eu queria fazer uma última pergunta, que é que eu quero fazer para todo mundo, já que para entrar no meu universo, a Doroteia, que se você tivesse que escolher para ser um animal do fundo do mar, qual que você seria e por quê? Polvo? Polvo? Polvo. Porque são criaturas extremamente inteligentes, Uhum. né? Conseguem resolver problemas. Não passam, eles basicamente não passam aperto, né? Uhum. E eu acho que também principalmente porque são criaturas que a gente, como ser humano, subestima muito. Porque são criaturas que conseguem se comunicar, né? Conseguem executar tarefas, né? E a gente só acha que é um animalzinho qualquer, aleatório. Uhum. Aliás, a gente acha tudo isso todos os animais do mundo, né? Mas é a É, prepotência humana. é. Mas o povo seria esse, porque o povo tem essa coisa de você pensar, a gente só tem dois braços e duas pernas. Os bichos têm 8, cara. E os 8 fazem tudo. É. Então é que nem se a gente tivesse. Eu pudesse, do nada, conseguir escrever com o meu pé, Uhum. sabe? Então eu acho Aí, muito fantástico isso, a capacidade deles. uhum. É mesmo. Aqui, ó, tem uns recadinhos falando que a live tá ótima. Tio Faz, eu admiro muito você. Tem gente Obrigado. falando qual animal que queria ser. A Dani tá falando obrigada por tanto conteúdo compartilhado. A Bia Sampaio falando, né, assim, eu ando muito só, eu sou cavalo marinho. O pessoal colocando polvo aqui, né, o ícone do polvo. Aqui, ó. A Sheila Salu falando aqui, ó. Se vocês pudessem voltar no tempo, teriam um acompanhante terapêutico na escola. Tá, peraí, tem um ponto final. Então
se vocês pudessem voltar no tempo, teriam um acompanhante terapêutico na escola. Principalmente no ensino médio, quando estão todos se socializando e geralmente os autistas querem fugir da situação. Então, acho que eu não entendi muito bem. Então tá. Se eles Eu pudessem entendi. voltar no tempo, a gente teria um acompanhamento terapêutico, né? A gente gostaria de ter um acompanhante terapêutico na escola? Não. Ó, é, eu não, eu também, eu acho que não, porque hoje eu já, pelo menos, consegui lidar com tudo. E, O meu filho não tem. é, E ele estuda em escola pública. Ele tinha no começo, aí viram que o fato de ter duas professoras, entre aspas, né, uhum, na sala com ele, confundia mais do que ajudava ele. Porque ele não sabia quem era a figura, entre ó, aspas, de autoridade para a qual ele tinha que obedecer. Aí então removeram. oh, eu nunca Aí passou a fluir tinha muito pensado nisso. melhor e o desenvolvimento dele foi muito melhor, né? Hoje na sala dele tem uma acompanhante terapêutica, só que é para outro autista que precisa de mais suporte, Uhum, né? Mas tá vendo? Não é porque você é autista que você precisa de um acompanhante terapêutico. Você tem que ver realmente se precisa. é, Meu filho se uhum, desenvolveu melhor sem. entendi. Eu me desenvolvi sem, né? É, E, tipo assim, se eu pudesse voltar no tempo, se eu mudasse alguma coisa, eu vou estragar quem eu sou hoje, sabe? E eu tenho minhas dificuldades, eu tenho tudo minhas coisas, mas eu só sou hoje quem eu sou porque eu tive que me virar sozinho lá atrás. é. Na marra a Então, se eu gente tem tivesse. que Uhum. Então, se eu tivesse sobreviver. um apoio naquela época, talvez eu não teria tanta independência e tanta desenvoltura como eu tenho hoje. Aham, é. Porque eu teria um ponto de referência, alguém para me ajudar. Uhum, Eu não teria que, tipo, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso sozinho, sabe? é. A Dani tá aqui, exatamente. Sempre falo isso com os pais. E é isso mesmo. A Sheila, ela fez um outro comentário em cima do que a gente está falando. Ela tá assim: 3 anos que meu filho frequenta a mesma escola, mas não possui amigos. O filtro social dele é bem precário e acaba afastando os colegas. Então, Sheila, eu acho que isso vai ser para o resto da vida, porque às vezes a gente não tem noção mesmo do que a gente fala. A gente irrita pessoas, a gente é chato, a gente pode ser cheio de mania. Então, é uma coisa nossa, sabe? Cada um é de um jeito. Tem gente que é legal, né? Mas tem gente que pode ser muito chata socialmente. Às vezes, eu particularmente, não gosto muito de chegar e sair cumprimentando todo mundo, e ir nos lugares e dar tchau para todo mundo. Então, eu sou uma pessoa socialmente muito chata. Tanto que hoje eu moro aqui, né? Na minha cidade eu tenho uma amiga, que é a Dani, tá? Aí tem as outras pessoas que convivem com a gente e tal. Tô tirando assim, a família da Dani, que eu convivo mais, mas se for parar para pensar, eu poderia muito bem ser sociável, forçar a ser sociável, que ele poderia fazer também, só que aí geraria várias crises, que é o que acontece com a gente durante a vida. Então acaba que as poucas pessoas que aceitam a gente do jeito que a gente é, são amigas o resto da vida, sabe? Mas eu acho que o principal prejuízo que a gente tem é justamente essa, do comportamento. Senão, né, a gente não seria autista, assim. Então, é bom mostrar para ele que seria bom ele fazer, mas eu acho que é difícil, assim, mesmo as pessoas entenderem as pessoas autistas, assim, principalmente na idade deles, né, que é criança, assim. Então, Ô, Sheila, eu sei que é triste ouvir isso, mas é a realidade. A gente pode aprender vários truques, mas nós seremos sempre autistas, então a nossa forma de ser é estranha. A gente aprende a mascarar isso com o tempo, né? Mas ó, no bom português, autista é muito mala, sabe? A gente é muito mala. Às vezes que eu converso, assim, que eu fico pra morrer. Porque a pessoa consegue ser muito chata. Isso porque eu sou uma pessoa com consciência de classe, né? Então imagina que não é. Eu era insuportável
insuportável quando era criança. Eu só falava de astronomia, gente. Imagina criança de 9 anos, 8, 9 anos falando de astronomia. Que criança de 8, 9 anos fala de astronomia? Era eu. Né? Então é difícil mesmo. O que você pode fazer, mãe, é justamente perceber que ele não precisa só ter amigos na escola. Que pode existir amigos em qualquer lugar. Né? Porque fora de lá, ele pode achar um amiguinho que tem o mesmo interesse parecido com o dele, sabe? Ele gosta de futebol. Ele tem um amiguinho que gosta de futebol. Ele gosta de trem. Fulano de tal, tipo assim, vamos levar ele, sei lá. Se eu gosto de trem, vamos levar ele para um lugar que tenha trem, sabe? Levar para onde o pessoal faz com ferromodelismo. Então, colocar ele em que ele gosta facilita muito a interação. Porque a gente não vai conseguir interagir direito com as pessoas que não são autistas. Então, quando a gente consegue ter uma coisinha que a gente consegue conversar, fica muito mais fácil de interagir e ter amizade. Porque pensa, imagina alguém que consegue falar sobre tudo sobre planetas e viagens espaciais. Era eu. Não tinha amigos, cara, não adianta. Eu só fui ter um grande amigo no ensino médio porque ele gostava de militarismo, né? E eu também gostava. Então a gente conseguia conversar, conseguia falar de avião, conseguia falar de tanque e tudo mais, de jogos de guerra, porque a gente tinha uma coisa em comum. Fui lá que eu achei alguém em comum pra conversar, mas de resto, as minhas conversas de escola era o que eu conseguia fazer na escola e acabava, não tinha depois da escola. Eu só fui ter isso aos meus 15 anos de idade, porque calhou de eu ter um cara do meu lado que gostava da mesma coisa que eu gostava, e ele não é autista. Então tinha papo. Então eu consegui desenvolver. Fora isso, era muito difícil. Não é querendo deixar você triste, não, mas é a realidade. Mas é bom porque aí ela já vai acostumando, né? Já fica assim, esperta, já fica às vezes de olho e tentar ensinar ele a que tá tudo bem também. Assim, se não... Às vezes os pais ficam mais incomodados do que a própria pessoa, né? Então, às vezes, não, seu filho só fica no quarto. Eu queria que ele saísse, mas o cara tá lá maravilhado, tá se lindo divertindo. Lá. O que importa é ele estar feliz. Se ele estiver feliz não tendo amigos, tá ótimo. Se ele está feliz tendo muitos amigos, tá ótimo. Então, não pensa que isso pode ser ruim, porque os pais acham ruim. Pergunta para ele. Tá legal? Assim, tá tudo bem? Eu gosto de ficar. Não gosto de conversar com ninguém, mas eu gosto de sentar lá no recreio e ficar vendo o povo brincar. Eu gosto disso. Então tá ótimo. Não precisa brincar. Pode só estar ali fazendo parte daquele movimento. Então, é entender o indivíduo mesmo, né? Entender a pessoa ali. Então, sim, eu acho isso o mais importante de tudo. Eu passava minhas tardes e quase noites desenhando e criando personagens. Mas é porque era algo que eu gostava, né? E naquela época não tinha internet. Quando eu fui ter internet, minha filha sai de baixo. Tudo que eu queria saber na minha vida, tá sabendo. Meu Deus do céu. O primeiro site que eu entrei na minha vida foi da NASA. Olha só as coisas que eu não tenho. E foi minha felicidade, sabe? E na internet eu consegui achar pessoas que gostos parecidos. Né? E às vezes não precisa nem falar, mas tipo, tá vendo? Você começa a criar isso. Né? A gente que é pai tem essa coisa de se preocupar. Porque fulaninho não tem se quiser fazer. Se a criança quiser, ou o adolescente quiser fazer amigos, aí tem que ensinar que ele não pode só falar do hiperfoco, né? Tem que saber mascarar comportamento. É por isso que, por exemplo, eu sei muita coisa de coisas aleatórias, porque eu aprendi a observar as pessoas e conseguir modular o meu histórico de repertório para conseguir interagir. Então é muito natural. Por exemplo, assim, chega ele aqui e fala, então, Doroteia, você gosta de coisas do mar? Então eu vou abrir toda a minha pastinha de coisas do mar para conseguir conversar. Aquela pessoa gosta de cozinhar. Minha gavetinha de cozinhar, eu consigo conversar com ela.
Então, é isso. A gente cria um repertório para poder conseguir interagir com pessoas diferentes. Porque não é natural pra gente. Eu sempre, qualquer pessoa que eu conheço, eu entro no lugar, tipo na festa, num churrasco, eu fico calado e eu fico observando para poder entender quais são os papos que rolam. Uhum. Então, tipo assim, se tem um grupinho de futebol, eu nunca vou conseguir chegar perto, porque eu não sei nada de futebol. Eu não manjo Uhum. nada. Aí alguém tá, então falando, sei lá, de relacionamento amoroso, aí eu conheço um pouco, vai chegar mais pertinho, né? E vou me fiando devagarinho, porque eu Uhum. consigo ouvir, se alguém falar alguma coisa, eu consigo comentar porque eu tenho repertório. Uhum. E assim vai indo, é a coisa mecânica, pra gente é mecânico ainda, não adianta. Eu, Esse processo de socialização é mecânico. é, eu não sabia muitas coisas, é, assim, essas coisas às vezes bobas, eu não tinha muito interesse. Então, eu aprendi nos grupinhos, colocar um ponto mais ou menos polêmico ou mais ou menos interessante, assim, do tipo, eu tava com as meninas, brincando com os meninos que ficavam ali, e às vezes, quando eu sabia que eu não ia ter assunto, né, cara? Aí às vezes eu soltava assim, não, menino, você viu na novela ontem? Aí começava, nossa, não sei o que, não sei o que. Aí eu não precisava falar, sabe? Porque todo mundo queria falar ao mesmo tempo. Aí tá, beleza. Não, menino, você viu no Big Brother? E não sei o que, não sei o que lá. Então, às vezes eu me safava aprendendo uns truques assim, saca? Tipo, o que pode gerar uma discussão, alguma coisa. Então, eu ficava ali, às vezes queria fazer parte, mas não tinha assunto. Aí você solta uns pontos assim, e tipo, deixa a galera quebrar o pau, saca? E aí você fica só rindo. Tipo, tá bom. Mas isso aí é um modo de se virar socialmente, cara, sabe? Que a gente vai Sim. aprendendo, né? Porque a minha vontade, às vezes, era de estar em casa, mas, vamos supor, às vezes é aniversário de alguém que você gosta muito, e lá vai ter pessoas. Você tem que forçar um pouquinho, porque senão você é excluído mesmo, igual eu já fui muitas vezes, assim. Então, é só, às vezes, a gente vai aprendendo umas táticas, assim, de guerrilha, Com o tempo, não mas dá adianta. certo. Deixa eu aprender. É. A coisa mais difícil é falar com alguém que não tem assunto. E porque você não consegue quebrar a barreira e a pessoa não fala. Então você fica assim, E não então, né? Então, não, rende, não tem né? sentido. No reino vai. A gente não consegue puxar assunto. É, É uma desgraça isso. Quando a pessoa fala é, alguma coisinha que você tem um mínimo de conhecimento, você fala, dá pra puxar um assunto assim, tipo, fazer isso que ele falou. Sabe? é, Pegar de pouquinho em pouquinho e jogando. mas É a cara, vida. é. Eu volto a falar, para a gente é mecânico. Olá, esposa, acabou de entrar. Ah, Para a gente a socialização é mecânica, né? Não aqui, tem como a gente fazer pode diferente falar. isso. Nós somos Não tem assim. jeito não, não tem jeito não. E não, fica tranquila que ele vai se sair bem Devagar ali e na sempre. frente. É. Devagar e sempre. Aqui eu queria aproveitar, antes de da gente cair, fala aí suas redes sociais, faz todo o seu, o povo te achar, né? Quem ainda não te achou. Então, para quem quiser me achar, é só procurar por Se Eu Falar Não Sai Direito, aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, também tem no LinkedIn e no TikTok. O TikTok meu tá bem abandonado, preciso tá mexendo no TikTok do Se Eu Falar. É, Facebook, ele basicamente replica o que tem aqui, né? Uhum, YouTube, eu tenho que voltar a publicar vídeos, não porque eu quero mudar, mas tem bastante vídeo lá também no YouTube já. uhum, E o Instagram que é minha rede principal, que eu posto mais coisas. uhum. Se quiserem ver alguma coisa aleatória de arte ou papos aleatórios, aí você procura pro Tio Fazo. Aí você me acha no Uhum. Twitter e também aqui no Instagram. Tá. E, bom, é isso, Acho então. que só. Queria agradecer demais, 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 demais. Valeu, Eu agradeço. te conhecer mais. É, fiquei um pouco tenso assim, no começo. Ai, meu Deus, o que eu vou perguntar que não seja?
que ele já tenha falado muito na internet e conversado muito, né? Eu queria saber as coisas mais do tio Faso atrás da pessoa autista ali, né? Para criar um pouco dessa Pra intimidade, a mim, galera ter mais curiosidade. Ah, não, sim, pra mim sim, pode né? perguntar qualquer coisa que eu falo. É, Eu não tenho, mas eu achei eu não super tenho problema, legal não. e é mesmo, bom. Eu sempre falo. Então, brigadão mesmo. Eu Valeu por fazer agradeço, querido, parte pelo convite, viu? dessa ideia e valeu. E boa Valeu, sorte nos galera, também. próximos. Valeu. Tchau, tchau, viu? Um super beijo de Juba. E tchau, tchau.